Todo janeiro é a mesma coisa. Esse ano eu vou me cuidar. E o que seria esse se cuidar? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Será que se cuidar é só ir na academia e comer salada? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar a Bibé, para muitos Gabi, mas já que eu conheço ela há muitos anos, desde pequenininha, para mim vai ser sempre Bibé. Enfim, para a gente conversar sobre isso, o que será que é esse cuidado? O que é saúde? Será que é só pensar nessa saúde física e não na saúde mental, na saúde social? A Bibé, ela também é nutricionista, especializada em nutrição comportamental, e atualmente ela está cursando psicologia. Ela teve uma história e ela lutou contra um transtorno alimentar na adolescência, com a anorexia. Então, hoje a gente vai escutar a história dela e conhecer um pouquinho como ela conseguiu tirar uma dor tão intensa para virar a profissão dela hoje em dia. Mas é isso, amiga. Obrigada por estar aqui. Quero pedir, antes de tudo, para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você e vamos ter esse papo gostoso hoje. Primeiramente, obrigada, Rê, pelo convite. É uma honra estar aqui podendo contar minha história, né? E essa troca é muito gostosa. Acho que as pessoas precisam escutar um pouco sobre isso. Tá? Eu sou a Gabi, sou nutricionista. Eu tenho pós-graduação em comportamento alimentar e eu tô quase me formando agora em psicologia, passa muito rápido. Nossa, já tá se formando, tô nos meu estágios Deus. já. Em psicologia, então assim, tive essa história, né, com transtorno alimentar, consegui transformar tudo isso no meu trabalho hoje, e hoje eu ajudo principalmente mulheres, porque a gente sabe que essa pressão, ela é muito mais presente em mulheres, mas tem crescido o número de homens também. A melhorar essa relação com a comida, com o corpo e fazer essa parte, né, do cuidado que não deve ser só o cuidado na alimentação e estética, né? Sim. Principalmente mental. Sim, e eu acho que hoje em dia, né, principalmente nas redes sociais, no mundo que a gente vive, é isso, desafio pro verão, agora o desafio pro carnaval. Então tem que fazer aquela dieta que você vai ficar pesando as comidas, e as pessoas ficam aprisionadas com a comida sendo um número. Pra quê, né? Assim, Exato, e focando só nesse corpo como se fosse uma estátua, como se fosse uma foto, não entendendo esse corpo funcional mesmo. E eu acho que aí entra, né, um pouco da minha história também, amiga. Sim. Você tava lá, viu, né, um pouco de perto tudo, e eu tava com um corpo que antes, né, de chegar no momento mais extremo, eu tava com um corpo muito magro, corpo que muitas mulheres falam, nossa, queria ter um corpo assim, e todo mundo me falava isso. A troco do quê, sabe? Porque eu tava com esse corpo e não conseguia fazer nada, né? Eu não vivi isso que as pessoas sonham. Nossa, quando eu tiver um corpo tal, YZ, eu vou ser feliz. Não é assim. Eu acho que a felicidade vem de outras coisas. É você conseguir viver. Você tem um corpo desse, mas você não vive. E olha isso, né? Ai, quando eu tiver o corpo X, aí eu vou usar biquíni na praia e vou me sentir bem. Quando eu tiver tal emprego, aí eu vou conseguir ter férias e sei lá o quê. Quando eu emagrecer, eu já ouvi essa várias vezes. Quando eu emagrecer até tantos quilos, eu vou casar, né? Tem que casar com tantos quilos. Meu Deus, tá. E é isso, né? Na anorexia nunca tá bom. Vai um quilinho ali, outro, e você vai perdendo literalmente a sua saúde, podendo ser até a sua vida. Uhum. E como difícil ter passado por tudo isso. Tão novinha, né? Eu tinha 14 anos. E você lembra do começo? Como foi? Vamos entrar então nessa parte. Lembro. A gente estudava numa escola onde, pelo menos eu sentia bastante essa parte dessa pressão estética, assim. E a gente vê hoje muito essa pressão vindo dos pais mesmo, de família, da internet. Quando a gente tinha 14, não tinha muito essa coisa na internet. Tinha as modelos, série de TV, programa de TV, mas eu acho que rede social, Instagram, TikTok, principalmente,
tá piorando demais, né? Infelizmente. Mas eu senti essa pressão de tinha que ser a menina bonita, e isso englobava já, desde que a gente nasceu, né? O ser magro, um estereótipo, Sim. sabe? E eu acho que é importante, Bibé, também complementar que é isso. Esse padrão social sempre existiu. Sempre, desde sempre. E que é isso, vai se transformando. Então, hoje em dia é das redes sociais, antigamente era de revista, de TV. Antigamente E o ainda... tipo se transforma, né? Porque quando, há muitos anos atrás, era... não ser extremamente magra era bonito, porque significava lá fartura, né, e tudo mais. Que era isso, as pessoas que tinham dinheiro conseguiam Podiam comprar comer mais melhor, comida, pessoas né? gordas eram o corpo mais bonito, tinha um luxo ali. Exato. Um glamour, né? Mas você já ouviu falar da anorexia santa? Eu acho que esse é um tema muito legal também, que é isso, dentro da igreja era meio esse lugar das mulheres serem puras. Então, mulher não podia ir no banheiro, por exemplo. Então, não podia comer. Então, ia ter que ficar sem comer e ficando cada vez mais magra. E que é isso, meu? Há sei lá quantos mil anos atrás. Mas que não era as redes sociais. Então, eu acho que sempre vai se transformando. Sempre exato. teve. Até porque a gente sempre comeu, né? Exato. E é o transtorno alimentar. E sempre existiu a mente, né? E o transtorno alimentar, ele é um distúrbio mental relacionado à alimentação. Então, não tem nem como não ter existido, só que isso foi se transformando. Sim. E as pessoas, elas vão buscando esse padrão de beleza, e isso se transforma em pouco tempo. E vira até, né, esse status, o que você estava falando, o valor de ser a menina bonita do colégio e o que você ia ganhar com isso. Eu só me daria valor na adolescência se eu fosse essa pessoa. Né? Porque eu não tive essa pressão dos meus pais. Ainda bem, né? Porque imagina se eu tivesse também, ia ser desesperador. Porque a gente vê que muitas pessoas têm, Muitas pessoas têm. É muito triste ver cada paciente que eu tenho no consultório, que conta história de pai, mãe falando, mãe principalmente. Você fica, E que é muito isso, né? Esses pais, eles têm uma relação doentia com o próprio corpo, com a própria comida, e muitas vezes vai projetando nesse filho. É porque, por exemplo, você tem uma família onde eu vejo muito isso, né? Onde o pai cobra muito da mãe, por exemplo. A mãe, às vezes, tem um transtorno alimentar também, né? Às vezes não diagnosticado, mas uma cobrança estética, assim, uma cobrança estética do pai. E a menina, principalmente, cresce vendo o quê? Que ela precisa ser bonita, que bonita é ser magra, que ela precisa fazer os procedimentos estéticos, que ela não pode isso, que ela não tem que fazer aquilo, tarará, tarará. O menino, ele já cresce com esse cenário, mas na versão de também cobrar isso de outra pessoa. Entende? Porque a gente tá falando de um mundo onde ainda somos machistas, né? Entende? Então, essa pressão estética, ela até acontece um pouco nos meninos, mas é muito mais específico. Não, com certeza, sim. É muito mais específico. E eu acho que é isso, né? A pressão estética, né? Um dos primeiros, quando a gente pensa em desenvolver um transtorno alimentar, eu acho que o primeiro ponto, só de ser mulher, você já tem uma chance muito maior de desenvolver. Parece que a gente nasce já com o ambiente machucado em relação a isso, né? Não, e até, tipo, essa criança vai crescendo, a menina vai ganhando boneca, Barbie, né, que a gente vê que, meu... Não sei se você já viu... A nossa época era toda da Barbie, então não tinha uma boneca normal. Funcional, né? Uma pessoa claramente desnutrida, as Barbies, assim. Então, e a gente eu brincava de Barbie, então eu tinha muita Barbie, eu cresci com Barbie, não tinha outra boneca. Hoje em dia até tem algumas, né? Mas ganham carrinho, quebra-cabeça. Não tem relação com o corpo, né? Exato. E a gente era um cuidado, então você ficava lá, trocava a roupinha da Barbie, penteava o cabelo da Barbie. Então, assim, a roupinha da Barbie era aquela roupinha minúscula que cabia, entendeu? A gente teve contato com isso muito, muito cedo. E eu acho que até os meninos, se a gente for parar pra pensar, é um pouco diferente, é meio super-herói. Então, é a pressão do ser forte, a pressão um pouco... eu acho que entra num lugar um pouco diferente. Assim, né? É diferente. Mas, enfim... Vamos voltar para a sua história. A gente vai navegando aqui até... Não tinha tanta pressão dos pais, mas começou mais nessa fase na adolescência, no colegial. Eu sempre fui muito magra. Eu sou gêmea, então eu nasci prematura. Eu sempre fui muito pequenininha, muito magra. Então eu tinha esse título quando eu era... Assim, até uns 6, 7, 8 anos, assim, até uns 7. Tinha esse título de, nossa, muito pequenininha, comprava roupa tamanhos menor pra mim. Então, eu sempre fui muito minhonzinha, assim. E aí, obviamente, eu tive o estirão
ali comecei a crescer e aí eu engordei. Meus pais se separaram, eu tive, acho que também questões emocionais e também teve essa parte da criança, sabe, de desenvolver. E aí ali com 8, 9, 10 eu já me incomodava bastante, eu era nova, mas eu não mudava muita coisa. E aí começou, acho que, a intensificar um pouco mais essa parte da escola, né, de, essa menina é bonita, e eu sempre era amiga legal, sabe, ponto. E aí, por quê? Porque eu era um pouquinho acima do peso. A gente tá falando de um pouquinho acima do peso. Eu nunca fui uma criança obesa. Nunca. Mas eu era meio baixinha e um pouco acima do peso, então, enfim. E aí, eu comecei a me chatear muito com isso, né? E eu queria, em busca de tentar me encaixar num padrão ali que, enfim, as pessoas colocavam, eu resolvi que eu queria emagrecer. Ali, mais ou menos com uns 12 anos. Eu lembro até hoje que eu sentei com a minha mãe no colo dela, chorei e falei, mãe, eu quero emagrecer. E aí ela super, né, até falou na época, vamos pensar como é que a gente pode te ajudar. Minha mãe sempre foi muito próxima. Mas a gente não falava, né, de nutrição comportamental, as pessoas não iam na nutricionista, muito menos adolescente. A gente tá falando de bastante anos atrás, né? Eu acabei fazendo o que muitas pessoas fazem, que é por conta, né? Então a gente pesquisa ali, tipo, na internet, como é que eu vou emagrecer? E aí aparece aquelas coisas malucas, zero saúde mental, né? Voltando pra nossa questão, que tem que cortar tudo, que tem que fazer um monte de exercício. E nem saúde física também, né? Nem saúde física, saúde parte. nada. E aí foi restringindo cada vez mais e mais e aumentando o exercício físico, né? E aí aconteceu isso. Eu comecei a fazer exercício. Quando eu era pequena, eu sempre fui muito ativa. Nessa época, eu também estava um pouco mais sedentária, então tudo contribuiu. Eu voltei a fazer exercício, academia. Então, eu tinha lá acesso à esteira, tinha uma super academia no meu prédio. Eu ia na esteira todos os dias. Eu comecei. Aí é a questão da anorexia, né? O transtorno nunca tá bom. Você nunca tá satisfeita. Então, você pensa, putz, eu já fiz 30 minutos de esteira. Agora eu posso fazer 1 hora. No dia seguinte, 1 hora não é suficiente. Você vai fazer mais. E a mesma coisa com a alimentação. Então, eu já restringi, eu comi X calorias por dia, porque eu contava as calorias. Então, agora amanhã eu posso comer um pouco menos. E aí você vai indo para esses extremos. Então, eu fui cada vez mais diminuindo a alimentação, ia 2 vezes na academia e vivia disso. Ai, Bibé, eu sinto muito que você passou por isso, porque é isso, né? A alimentação deixa de ser comida, deixa de ser sabor e vira um número. O exercício físico deixa de ser um movimento, uma prática prazerosa, um autocuidado e vira queimar calorias. Era horrível. E acho que até um ponto importante para, se você que está escutando a gente, perceber, meu Deus, estou me identificando, acho que a alimentação está sendo o centro da minha vida, o cuidado com o corpo, é isso. O corpo... Se estiver sendo chato, é isso, né? Se estiver sendo chato e não tá sendo uma coisa prazerosa, já tá errado. Eu acho que é isso. Se você tá percebendo que tá trazendo muitos pensamentos, muito sofrimento, é o momento de procurar ajuda, não precisar chegar num extremo que você chegou, né? Sim. E como foi quando chegou nesse extremo e falou, meu Deus, não dá mais, preciso... Acho legal contar uma coisa antes, claro. que faz bastante diferença. Eu fui emagrecendo, e aí foi nessa época, muito nas férias, entre o 9º ano e o 1º colegial, que teve um tempo ali, sei lá, 2 meses de férias. A gente tinha bastante férias naquela época. Saudades, inclusive, aproveitem se você tá nessa época da sua vida. E aí, enfim, eu acabei emagrecendo bastante nessas férias. Eu acho que foi o meu ápice, assim. E o comecinho do 1º colegial, eu tava bem. Então, eu tava num peso legal, eu tava, obviamente, mental já. Hoje em dia eu vejo que já estava indo para um caminho muito doente, mas esteticamente eu estava bem e tal, e as pessoas começavam a falar. Então, isso que eu quero chegar nesse assunto, né? Porque é muito importante, gente, não é para falar do corpo de ninguém, da alimentação de ninguém, sabe? E como chegavam esses comentários em você, Bibé? Eu ficava super feliz, só que porque era isso, era elogios. Estimula. Nossa, você é linda, magra, como se magra fosse uma qualidade, né? Exato. E que, na verdade, estava reforçando uma doença. Então, as pessoas falavam, nossa, Bibé, né? Qual que é o segredo? Você tá linda, o que você fez? Eu quero ser que nem você. Só incentivava a manter. Que disciplina boa, né? E assim, todo mundo comia o que queria e eu só comia alface, entendeu? Aonde que tá a disciplina? Aonde que tá o legal, a saúde? Não tinha. Sim. Mas na minha cabeça da época,
quanto mais as pessoas falavam, Rê, mais eu era reforçada. Nossa, então tá certo, né? As pessoas estão me olhando agora. Agora eu sou bonita. Agora tá Antes eu era legal. Agora eu sou legal, bonita, todo mundo, tô sendo as pessoas davam mais valor, entende? Sim, então sim. eu me dava mais valor e eu falava assim, eu estou no caminho certo. Ou seja, eu preciso emagrecer mais. Continuar emagrecendo. E aí vem até, né, o que a gente tava falando do se cuidar, do que eu apresentei o episódio falando disso. Quem tava te vendo externamente, era isso. Meu Deus, ela se cuidou tanto nas férias, emagreceu, fez exercício todos os dias. Ela consegue comer salada enquanto tá todo mundo comendo pizza. Que legal! Super que legal! saudável. Porque as pessoas pensam isso, mas dentro de você, como que você tava? Olhando agora. Quer dizer, na época você não tinha essa autocrítica, né? Não, na Mas época eu agora... achava, na época eu tinha certeza que eu amava salada e que eu gosto de salada, né? Sim, hoje eu sei que eu gosto também. Mas na época eu achava que eu realmente não gostava das coisas. Não porque gostava você começa a falar que você não gosta, gostava, né? Eu não gostava, não parei de gostar de arroz até, entendeu? Tipo assim. E aí você tinha que se convencer que não gostava, que nem tinha vontade, né? Eu era super convencida de que eu não precisava. E até lembrei de uma paciente que fala, não, eu não gosto de cerveja, eu não gosto de açaí, porque é tanto medo de alguns alimentos, são tantas crenças em cima desses alimentos, em cima que nem se permite experimentar, porque vai que começa a gostar, e é isso. Coloca essa proteção com eu não gosto, pra não conseguir enfrentar esse medo da comida. Porque um dos pontos chaves da anorexia é esse medo de comer. E é um medo irracional. Eu falo isso para os pacientes, que é, por exemplo, o medo da barata. É uma fobia. Exato. É uma fobia, parece que como que era acabar. Como que era esse medo do arroz, por exemplo? Acho que essa analogia que você fez da barata, para quem tem medo de barata, vai entender. É isso, é como se você não pudesse. Sabe quando vê uma barata e você não consegue chegar perto, você sai correndo, tipo, você realmente tá com muito medo daquilo? É um medo como se aquilo fosse te matar, assim. Sim. É como se aquilo fosse muito ruim pra você. E bebê, olha isso, é interessante, né? Porque é isso, a barata, racionalmente, você fala, mano, é um bichinho desse tamanho, se eu pegar, olha o meu tamanho, se eu pegar um negócio, eu mato esse negócio em uma pisada, mas o ponto é dar medo. E aí era isso, né, bebê? Você tinha esse medo de comer e que foi expandindo cada vez mais, e você se convencia que não gostava. Era uma fobia muito forte, amiga. Eu não conseguia chegar, não conseguia experimentar, sabe? Parecia que... Ou até experimentava, porque o meu caso, né, foi uma anorexia para bulimia, que é uma anorexia compensatória. Purgativa, então, sim. Não é que eu não purgava, eu não vomitava, mas era a compensação era esse aspecto, né? Então, não é que eu não comia nada, porque existem esses dois tipos, né, da anorexia. Não é que eu ficava em jejum o dia inteiro. Eu comia, mas assim, tudo que eu comia, sei lá, eu comia meia fatia de pão. Eu ia 2 horas na academia. Sabe? Eu fazia essa compensação de outra forma. Eu não vomitava, eu gastava caloria. Sim. Então, eu tinha que ficar me mexendo o tempo inteiro. Várias vezes eu me pegava pensando assim, por que eu tô parada aqui? Tipo, eu não tô fazendo nada, eu não posso não estar fazendo nada. Eu tinha que estar me movimentando o dia inteiro. A vida virou esse número, né, Bibé? Virou esse número. E aí, olha isso que interessante, de o medo de comer, a fobia que você falou, o medo de morrer. Porque é isso, se você comer, já vem o sentimento de estou engordando na hora, o arroz engorda, e aí, meu Deus, todo mundo vai me odiar. Sei lá, você não pensa em futuro também. Você pensa que você precisa ser magra. Então, todo mundo me falava, filha, Bibé, você tá ficando doente, alguma coisa não tá legal, tá exagerando, tá ficando muito magra. E eu tava assim, eu não tô nem aí, sabe? Eu falei um dia pros meus pais que eu preferia ir embora, morrer, do que comer. Sim. Sabe? Então, é uma coisa que hoje eu falo assim, gente, por quê? Que eu como? Sim, porque sério? Isso é uma doença psiquiátrica, né, Bibé? E aí você falou de uma coisa muito legal da distorção de imagem corporal, né? Que qualquer coisinha que você come, você já se vê no espelho 10 quilos mais gorda. Você se via assim? Me via. É o ponto mais difícil, né? Você como nutricionista entende isso, que é muito doido. A gente realmente se vê de um jeito muito distorcido. Então não interessava as pessoas falando que eu tava magra, que tava aquilo, até em foto, às vezes tirando foto pra me mostrar, eu não me via daquele jeito. Eu nunca me vi. Hoje eu me vejo nas fotos e falo, parece montagem, eu sei que não é, mas parece. Porque eu nunca me olhei no espelho e me vi daquela forma.
E aí foi isso, né? Foi do segundo pro terceiro colegial que foi emagrecendo mais. Primeiro pro segundo. Primeiro pro segundo, tá. E aí chegou nesse extremo de super desnutrição. Tava bem crítico já. E a minha mãe, meus pais, eles sempre foram muito próximos de mim a minha mãe sempre foi muito presente, assim. Então ela acompanhou tudo desde o começo, quando ela começou a entender que estava sendo muito intenso, quando ela descobriu que eu ia na academia 2 vezes por dia, porque eu mentia, né? Ela falava que não era pra eu ir, eu mentia, tipo, vou fazer outra coisa. E aí eu ia na academia. Tudo que eu tinha que fazer, eu fazia a pé. Então, assim, era um excesso de precisar gastar, sabe? E a alimentação, quando ela começou a entender isso, ela insistiu muito pra eu ir em médico. Mas não ajudava, porque ela falava, eu falava, não, mãe, você tá louca. Aí ela me levava em médico, e aí o médico, isso é legal também contar. Às vezes o médico perguntava, né, como é que era a minha alimentação? Aí eu falava assim, eu vou na academia todo dia, eu como um prato com isso, isso, aquilo. Aí o médico falava, nossa, que saudável, legumes, super legal, salada. Porque eu menti, além de mentir, a minha mãe ficava tadinha. Porque além de eu mentir, eu até comia algumas coisas que eu falava, sabe? Mas eu omitia que eu comia isso aqui. E que eu ficava na academia 10 horas, entendeu? E não uma. Então, ela não conseguia. E é o que a gente tava falando, né? Se o médico não é especialista em transtorno alimentar... Ele não pesca. E porque o ponto é, ele não tá pensando em saúde mental, ele só tá pensando na saúde física. E, nossa, tá super se cuidando, parabéns, garota, né? E os exames de sangue, amiga, eles demoram pra começar a falar. Então, tudo pode acontecer, né? É vitamina, é ferro, tá, mas até aí... E eu acho que um ponto bem legal, esse tópico que você chegou de exame de sangue, quando a pessoa começa a ficar bem desnutrida, tudo, um parâmetro que muda é aumentar colesterol. Aumentar colesterol. E aí, o que acontece? A pessoa, meu Deus! Porque daí a pessoa tá com essa distorção, ela não tá tendo essa autocrítica e fala, meu Deus, meu colesterol tá alto, agora que eu só vou comer salada. Nossa, meu colesterol foi muito nas alturas, nunca tive. E que aí é isso, é como se estivesse comprovando que agora que eu não posso doce. Agora que eu não posso gordura, não posso nada. E que aí aumenta a distorção de eu não sou saudável. Sim. Então, todos os médicos, não era só as pessoas de fora, os médicos também me fortaleciam, sabe? Tipo, eu chegava em casa, mãe, viu? Eu tô ótima. E ela, sabe, não conseguia. E aí, a forma como ela conseguiu me mostrar isso... foi realmente meio que um tratamento de choque. Né? Então, um dia eu tava reclamando, porque nenhuma roupa servia em mim. Eu não entendia direito por quê, porque eu me via gorda, mas as calças ficavam estranhas, as calças legging ficavam feias, outras... A legging ficava larga? Teve uma viagem da escola que as minhas amigas ficaram chocadas, assim, que eu usava 2 leggings e mesmo assim eu ficava larga, tá? Muito magra, muito magra. E aí, a minha mãe tava desesperada, então ela falou, filha, vamos comprar roupa. Sabe? Ela teve essa ideia, vamos... E aí ela deixou eu escolher a loja, Pode falar? Acho que pode. Eu escolhi a Zara, que já é um manequim super pequeno. E aí a gente chegou lá. E aí eu fiquei mó feliz, né? Nossa, minha mãe vai me dar roupa, tipo, isso nunca aconteceu. Sim. E aí eu falei, nossa, mãe, mas qual número que eu uso, né? Eu não sei qual que é. E aí ela falou, filha, não sei, faz tempo que a gente não compra, vê o que você acha. Porque ela queria que eu tivesse esse baque. E aí eu peguei um número tipo X, sei lá, não sei, mas era 1000, cabia 10 de mim ali. Porque você se enxergava. Porque eu me enxergava, e a minha mãe não falou nada, era óbvio, né, que não ia caber. E a minha mãe não falou nada, ela deixou ir lá, experimentei, ficou muito larga, e ela foi pegando números menores. Peraí que eu vou pegar um número menor. Peraí que eu vou pegar um número menor. E tudo ficava largo na Zara. Assim, aí vai até o número 32, sei lá, que tem lá. Acho que tem 32. O 32 ficou largo. E aí ela falou, peraí que eu vou pegar uma calça pra você. E aí eu inocente ali, né? Ela trouxe uma calça horrível, lembro da calça até hoje. Horrível. E eu falei, nossa, mãe, calça feia, né? Calça de criança. Ela falou, não, mas é só pra gente ver o tamanho. Depois a gente escolhe outras lá, tem várias cores e tal. E aí eu coube, né? Serviu a calcinha de criança. Ficou super curto, né? Mas fechou na coxa, na cintura. E aí ela falou assim, sabe que número que é?
Aí ela falou, é de criança, era acho que número 10, sei lá, tinha quase 15, eu tinha 15 anos já, porque eu fui diagnosticada, eu fiz 15 anos nessa época, dessa época do baque, e aí eu fui diagnosticada, tipo, um mês depois, 15 dias depois, sei lá. Então, começou com 14 e fui diagnosticada mesmo com 15. E aí eu comecei a chorar, e ela começou a chorar e tal, ninguém entendeu nada na loja. E aí eu comecei a entender, porque era uma coisa mais física, mais objetiva, sabe, amiga? Tipo, tá, ela falou assim, você tá entendendo por que eu tô falando que você precisa de ajuda, que tem alguma coisa acontecendo, eu quero te levar no médico. E aí eu comecei a ficar arrepiada. Aí eu comecei a entender um pouco, né? Tá, beleza, tá começando a fazer sentido, porque eu realmente me vejo muito gorda, mas como é que eu entrei nisso aqui, sabe? E eu tava deprimida. De uma criança de 10 anos, né? Sabe, eu não tenho 10 anos, eu tenho 15, eu tava deprimida. Tenho então... 15 e estou em fase de crescimento, estou, né, se me desenvolvendo para virar mulher. E nessa adulta, época, eu já não saía mais de casa, eu não queria mais ficar na escola, eu lembro que eu ia pra escola, eu queria voltar toda hora. Então, assim, eu tava muito deprimida. Lógico, né, sem energia, o cérebro não vai sem funcionando. Nada. Vivendo em função daquilo, e aí eu falei, tá, acho que tem alguma coisa errada mesmo. Eu não era mais eu, assim, quem me conhece, quem era muito próxima de mim, sabe? Tipo, era outra pessoa e, enfim. Aí eu aceitei, foi um processo muito difícil, mas eu aceitei ir no psiquiatra, aí teve um psiquiatra que a gente não gostou muito, e aí depois a gente achou uma muito boa, que ela foi quem foi me mostrando, e aí, claro, acompanhamento nutricional, com psicólogo, com psiquiatra. Na época, não tinha nutricionista, não existiam, né, muitas nutricionistas comportamentais, tava chegando aqui, né, não se falava disso. E também psicólogos especialistas nisso também era muito... Então foram nutricionistas e psicólogos convencionais, né, vamos pensar assim, mas a psiquiatra, ela era especialista em transtorno alimentar de adolescente. Nossa. Então foi incrível, porque ela conseguiu transformar-se. E aí eu fui indo lá, e ainda era muito difícil, então eu aceitei que eu tinha um transtorno, eu tive esse diagnóstico, eu entendi esse diagnóstico, hoje entendo muito mais, né, mas na época eu entendi que eu precisava de ajuda, e aí ela virou pra mim, só que eu não engordava. Não engordava. E aí ela virou pra mim e falou que se eu não engordasse em uma semana, eu tava num estado muito crítico e que eu ia dali pra internação. Aí eu falei, pronto, eu não vou ser internada, porque eu já sabia tudo que ia acontecer se eu fosse internada. Eu falei assim, é melhor eu comer. E aí eu comecei, aos poucos, chorava pra comer. Tipo, era muito difícil, porque aí nem o corpo tá acostumado, sabe? Mas tive ajuda dela, tive ajuda da minha família, dos meus amigos, enfim. E aí eu fui conseguindo melhorar. E aí foi uma coisa muito meio que natural, assim, porque eu fui ganhando vida de novo, sabe? Eu fui voltando a ser eu. Então, eu comecei a ter vontades de coisas que eu não tinha mais. Tipo, sei lá, ir ali na esquina tomar um sorvete não, né? Mas hoje é natural, mas na época não era. Mas assim, ir na esquina comprar alguma coisa, ir na padaria, e, sei lá, sair de casa, sabe? Ir pra escola, coisa simples que eu gostava antes, sair com as minhas amigas, que eu não tinha mais prazer nenhum naquilo. Então, começou a ser uma coisa boa, sabe? Eu fui vendo que eu tava bem e fui entendendo um pouco isso, de que, putz, não vale a pena ser o extremo magro pra entrar num padrão, sendo que você também não vive. Ai, muito difícil tudo isso. E eu acho que esse ponto, né, de... Isso que você falou, o extremo magro, que hoje em dia tá virando tão na moda de novo, tá voltando esse extremo da magreza de perceber, o extremo da magreza, saúde mental, zero. Talvez não exista, pensando até de concentração, de foco, de saúde social também, talvez não é um corpo, o intestino dessa pessoa não vai funcionar também. E como o seu caso foi um caso muito extremo, que chegou quase na internação. Era pra ter sido internada, né? Ela foi bem legal comigo, porque pelo IMC que eu tinha, já era internação. E aí eu falei, eu não quero ser internada. E foi possível fazer domiciliar, sim. Mas foi bem complicado, não é uma coisa fácil. Não. É por isso que a gente tem que dar graças a Deus, né, amiga, que hoje tem profissionais muito especializados nisso. Porque eu acho que talvez tivesse sido um pouquinho mais fácil ainda, né? Mas foi exatamente por isso que eu virei nutricionista. Porque
a partir disso, eu descobri que existia... Na verdade, eu entrei na faculdade querendo ser nutricionista para cuidar no hospital de pessoas com transtorno. Tá. E aí, dentro da faculdade, eu falei, nossa, não quero isso, porque eu descobri a nutrição comportamental, que é uma prevenção. É como fazer uma nutrição mais leve, mais gostosa, melhorar a relação da pessoa com a comida, né? Evitar que desenvolva uma coisa extrema. E aí, eu resolvi muito indo para esse lado, assim. E, Bibé, eu acho que... Obrigada por estar compartilhando toda a sua história. Eu acho que é um ponto difícil de lembrar, de falar sobre tudo isso. Eu sei que hoje em dia é bem mais tranquilo, né? Mas, de qualquer jeito, é isso. É uma ferida e que... Como você conseguiu não só cicatrizar, mas trazer tudo isso para um propósito de estar ajudando e cuidando das outras pessoas. E isso que você falou, né? Da prevenção. Então, a ideia do podcast é realmente isso, né? Da gente estar falando sobre isso, alertando não só as pessoas que estão escutando, mas que muitas vezes, eu imagino, uma pessoa que tem anorexia, eu não sei se vai estar nos escutando. Talvez ela vai estar seguindo as modelos desnutridas. Eu acho que é mais para as pessoas que estão próximas, né? E é isso que eu ia falar exatamente isso. Mas se você está percebendo, nossa, será que essa minha amiga está passando por algo assim? Será que talvez aquela menina da academia, sabe? Eu acho que é isso, de expandir esse olhar que isso existe. Que só falar, come logo, só come esse arroz logo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A pessoa só vai se afastar, só vai se isolar. Falar sobre o corpo da pessoa, seja para dar parabéns ou não. Não fale. Não fale. Não fala nada do corpo de ninguém. Guarda pra você, a pessoa tem espelho. E que é isso, né, gente? Não precisa chegar nessa super extremo pra cuidar disso, que a gente precisa cuidar nessa prevenção. E no começo, não era essa a sua intenção, chegar claro quase que sem não. ter nada, Eu né? acho que é isso que serve também, o alerta, né, de... Nunca vai pra uma coisa com uma finalidade só estética. Né? Porque a gente... Às vezes você fala assim, nossa, não, mas eu sou muito bem resolvida, eu nunca vou entrar no transtorno alimentar. A gente não escolhe isso. E você não tem nem ideia de que você pode entrar. Sim. Então, tudo começa muito de boa. Só que uma hora você perde a mão ali e você nem percebe. E eu acho que o ponto principal disso é fazer dieta é um fator que pode gerar um transtorno alimentar. Porque você começa a separar os alimentos que podem e os alimentos que não podem. 99% das pessoas que faz dieta tem uma relação disfuncional com a comida. Transtorno? Não necessariamente. Porque um transtorno é uma coisa um pouco mais intensa. Mas é uma relação disfuncional. Porque a partir do momento que você fala que tá de dieta e entra numa dieta, você tá classificando os alimentos. Você tá colocando proibido, você tá contando caloria, você tem regras. Sim. Refeição livre. Então, qualquer coisa que vai por esse caminho, né, amiga, é muito perigoso. E eu acho que existem caminhos tão mais gostosos e leves e lindos, que é o que a gente faz. Exato, que esse que é o ponto, né? Então tá, então elas são nutricionistas e estão falando que não é pra fazer dieta, e é exatamente isso. Não é pra não olhar pra comida, não tá atento, não pensar em cuidar dessa esfera da vida, que é tão importante. A gente comida, olha, né? Mas é o como você vai olhar para essa comida mesmo. E eu acho que é uma coisa muito sobre incluir, né? É uma coisa sobre incluir, não é sobre restringir, sabe? É entender a história dessa pessoa, sabe? Entender a relação dela com o corpo, com a alimentação. E a gente sabe, né, Rê, que quando a gente tem uma relação boa com a comida, qualquer objetivo seu que seja, porque tá tudo bem a gente querer mudar. Sim. Sabe? A gente vive querendo mudar em tudo na vida, né? E tá tudo bem, mas a questão é como a gente vai fazer isso. É com ódio, né, do corpo, ou é com amor e carinho, sabe? É aprendendo a comer e entender os sinais do seu corpo, ou é desrespeitando totalmente, só seguindo um negócio que alguém te passou e que não tá sentindo nada que você tá sentindo. E é isso, é uma construção. É isso que eu falo muito com os pacientes. Vamos construir isso junto, vamos aos poucos. O que você gosta, o que você não gosta, o que cabe na sua vida. Não é a sua vida mudar para caber numa dieta, e sim a sua alimentação e entrando e entendendo o que faz sentido para ser sustentável, né? Exatamente. Que é uma palavra muito importante. Porque sustentação. E as pessoas não conseguem fazer isso hoje. Né? Porque elas tentam
estar seguindo algo que não Elas não aprendem, delas, né? Elas aprendem a seguir um papel. Elas não aprendem a comer. Sim. Geralmente, né? E que eu acho que esse que é o ponto. É essa, né? E que é isso, né, Bibé? Muitas vezes só ter o papel e não precisar pensar é o que as pessoas querem, o caminho mais rápido. É o que as pessoas ensinam. Não, vamos no mais rápido. Pensar o que né? é fome, o que é saciedade, da onde vem essa minha vontade de comer, da onde vem esse trauma da infância, o que meus pais me ensinaram sobre comida ou não. É muito mais difícil. Concordo, 100%. É um processo longo, mas que é aquele difícil, desculpa te interromper, mas é aquele difícil que sai caro. Sabe aquele barato que sai caro depois? Tipo, beleza, você pode fazer, você vai ter um resultado, de repente, ali até mais rápido e ok. Não vamos negar isso. Tá, mas e depois? Você vai sustentar? Provavelmente não. Quem tá escutando a gente aqui já deve ter passado por isso, ou conhece pelo menos muitas pessoas que passaram. Mais uma vez, tentando... Você vai lá, faz uma dieta, emagrece... E que é isso? Se tivesse... Juro, eu falo isso para os meus pacientes. Queria que tivesse uma pílula que eu te desse e falasse, olha, uma consulta, tá tudo lindo, maravilhoso. Se realmente eu pudesse passar um papel e que a pessoa conseguisse colocar em prática e isso não fosse causar nenhum dano na saúde mental dessa pessoa, se isso não fosse trazer nenhuma consequência e a pessoa conseguisse manter aquilo pro resto da vida, meu Deus, que delícia! Ia ser muito bom. Mas o ponto é, a gente olha pra saúde mental também, né? Se fosse assim, a gente não precisava estar aqui, né? Porque hoje em dia você pega isso no chat GPT e... Exato, não ia ter tantas E não funciona, cara. Não vai dar certo a longo prazo, só vai te machucar. Não, concordo, 1000%. E aí eu acho que esse que é o ponto, né? A gente tem que pensar na saúde mental e na saúde social também, que é o que você contou, tá? Talvez no comecinho, antes de virar o extremo da desnutrição, da anorexia mesmo, talvez saúde física, nossa, demais. Mas que a sua saúde mental já não estava tão legal, a saúde social também não. E porque a comida e o corpo foi comendo as outras partes da sua vida, né? Adorei essa analogia. Eu não era mais ninguém, eu era só aquilo que eu comia. Eu não tinha, né, não tinha acompanhamento, claro. Então eu não olhava pra mim dessa forma. A minha vida foi só a comida. Não tava nem aí. Eu brigava com todo mundo, porque eu tava chata, irritada. Com fome. E, gente, desculpa, quem que fica, né? Quem que não fica irritada e chato com fome? Eu tava desnutrida, literalmente. Então, assim, eu não falava com ninguém. Eu ficava isolada no meu quarto, pensando o dia inteiro em o que eu podia comer, o que eu não podia, quantas calorias eu já tinha comido, quanto que eu tinha que gastar. Era isso, a minha vida. Horrível. Eu não tinha nada, sabe? Então, você acha que vale a pena perder tudo da sua vida? Social, amigo, escola, ou trabalho, faculdade, relacionamento, o que seja. Por conta de um corpo, de um estético, que assim... daqui a pouco vai se transformar, porque a gente vai envelhecendo e as coisas vão mudando, né? Então, assim, eu acho que vale a gente trazer. Eu penso muito sobre isso, sabe? Nas minhas consultas com os meus pacientes. De tipo, por que você quer emagrecer? Sabe? Quero emagrecer porque quando eu for magra, aí eu vou conseguir tal coisa. Sinto dizer, mas talvez não. Porque quando você tiver... É aquilo, né? Você nossa, mas naquela época... Eu via foto antiga e falava, nossa, mas meu corpo estava tão lindo naquela época. Tá, mas você gostava do seu corpo naquela época? Não gostava. Então você vai percebendo que a pessoa nunca foi satisfeita com o corpo. Será que o problema é mesmo do corpo ou de como a pessoa está enxergando o corpo? De relacionamento com a comida. Mas enfim, obrigada, Bibé, por compartilhar toda a sua história. Nosso objetivo hoje foi de colocar uma sementezinha, dar uma cutucada, e que é isso, escutando a sua história de alguém que viveu na pele tudo isso, um extremo do que uma relação ruim com a comida pode causar, do que uma dieta restrita pode causar, e de estar incentivando que tal começar de uma maneira diferente, né? Eu acho que é muito olhar para isso, né? A gente tá começando um ano novo aqui, né? Entrando em 2025, e talvez as coisas estejam passando na cabeça, né, na sua cabeça, de quem tá assistindo. Eu acho que é revisitar essas metas, né, essas ideias de, será que você quer realmente uma mudança superficial ou você quer realmente aprender a olhar para você, fazer essa mudança com carinho, fazer uma reeducação? Então, é um alerta, uma cutucada e um convite, né? Exato.
para conhecer esse outro lado que pode ser muito leve, muito gostoso. E que é isso, a gente sabe que a dieta, ela é muito sedutora. Convidativa, né? Nossa, mas eu vou fazer isso e meu corpo vai ficar assim e vai dar tudo certo. Mas quantas vezes você já fez dieta? Será que por que será que dessa vez vai ser tão diferente, né? Pra gente ter um resultado diferente, de fato, e libertador na vida, e sustentável, né, você tem que fazer diferente. E é possível, eu Você acho que é não isso pode que é o fazer a mesma ponto. coisa. É possível, não é porque as pessoas à sua volta, mas todo mundo faz dieta, eu também vou fazer. Tá, mas talvez você tenha outras questões. Pode ser que uma pessoa faça dieta e ela tem uma relação tranquila com a comida e tá tudo bem pra ela, encaixa, e que ela tá vivendo a vida dela. Primeiro que você realmente não sabe, pode ser que essa pessoa só não tá tendo contato com dificuldades, é o que ela tá mostrando, não, mas eu sou muito amiga dessa pessoa, talvez nem ela sabe a dimensão do sofrimento que ela tá trazendo pra vida dela. Sim, é fácil de esconder. E é exato, e que por isso que a gente também não pode comentar de nada de ninguém, porque qualquer pessoa, com qualquer corpo, com qualquer idade, pode estar passando por um sofrimento muito intenso. E outro ponto também é, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma genética, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem seus traumas, tem um metabolismo diferente também, porque isso também muda. Claro, e eu acho que é até para pensar antes dessa parte mais sentimental, e a pessoa tem que ter um autoconhecimento básico ali para conseguir entender que existe, né, alguma coisa incomodando e tudo. Para pensar no seu histórico. Se você é uma pessoa que já fez muitas dietas na vida, né, fica engordando e emagrecendo, tal defeito sanfona, isso já serve para você. Sim, né? Porque já é uma relação conturbada com o corpo e com a alimentação, sabe? Não é leve, não é saudável. E quando a gente tá falando de saudável, a gente tá falando desse combo, né, amiga? De saúde. Se cuidar pode ser pensar na saúde física, mental, social. Deve ser, né? Exato. Deve ser. Mas enfim, amiga, obrigada mais uma vez por contar a sua história, por estar aqui, por essa parceria, por ter esse propósito tão parecido com o meu. E aí eu peço sempre para os convidados indicarem algum livro. Pode ser um livro, enfim, tem a ver com nutrição ou não, um livro que marcou a sua vida no momento da anorexia, agora, um livro que você vai ler na sua viagem semana que vem, enfim, qualquer livro que você quiser recomendar mesmo. Ou livro, ou também, se você quiser recomendar algum filme, algo que você lembra que te marcou, alguma série, que você sinta que passa alguma mensagem também. Então, tem essa série que chama Doce Família, tá na Netflix, é brasileira, que ilustra muito essa questão de comentário, dessa pressão social, né, conta a história de uma pessoa que quase acabou com a vida dela em busca dessa estética e desse emagrecimento maluco para tentar ser feliz. E ela, enfim, não vou dar spoiler, mas é muito lindo, assim, acho que faz a gente refletir. Algumas pacientes minhas que me indicaram, né, porque se identificaram e realmente faz muito sentido, assim, quem tá com qualquer questão estética olhar para isso, porque tem uma mensagem muito linda ali. Tô animada, porque todo mundo indicou livro e a primeira recomendação de filme, de série. Então, para as pessoas que gostam mais de série, fez muito sentido você fazer essa recomendação. Obrigada. Imagina, obrigada eu. E é isso. A gente se vê, então, na nossa próxima segunda-feira, no nosso almoço em conjunto. Obrigada por mais um almoço. Ei, mulher! Você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.